desse capítulo. Deixa eu só ver aqui. Acho que alguém está pedindo para entrar? Não. Acho que não. Então, no item 15, para a fixação da época dos acontecimentos futuros, é preciso, por outro lado, levar em conta uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. O tempo, tal como o espaço, só pode ser avaliado com a ajuda de pontos de comparação ou de referência, que os dividam em períodos que se possam contar. Sobre a Terra, a divisão natural do tempo em dias e em anos está marcado pelo nascer e o pôr do Sol, e pela duração do movimento de translação da Terra. A subdivisão do dia em 24 horas é arbitrária. Ela é indicada com o auxílio de instrumentos tais como ampulheta, clepsidras, relógios, quadrantes solares, etc. As unidades de medida do tempo devem variar conforme os mundos, já que os períodos astronômicos são diferentes. E é assim, por exemplo, que em Júpiter os dias equivalem a 10 das nossas horas, e os anos por voltas de 12 anos terrestres. Então, o que ele está nos orientando aqui? Quando a gente for avaliar mensagens, né? E aí nós estamos no capítulo da presciência, né? De prever os acontecimentos futuros, né? De ter ciência prévia dos acontecimentos, dessa presciência. Ele está nos fazendo um alerta, né? A espiritualidade aqui, e o próprio Kardec. Essa fixação de época dos acontecimentos futuros é preciso, por um outro lado, levar em conta uma circunstância inerente à própria natureza dos espíritos. Porque o nosso tempo ele é contado, como o Kardec vai desdobrando aqui, em função de uma divisão que é aleatória. Né? E essa divisão, um dia foi determinada, né, em 24 horas, e que é arbitrária. Ela poderia ser dividida em 30 horas, em 26 horas, poderia ser em 48. Então, todas as unidades de medidas que nós temos, elas são subdivisões de alguma relação. Então, a polegada era o polegar do rei, né? O pé era o pé do rei. Então, media o pé, tirava uma medida e você tinha 1 pé, 2 pés, 3 pés, 1 polegada, 2 polegadas, 1 polegada e meia. Nos Estados Unidos, por exemplo, é tudo em polegada. Né? Você pega a unidade de metro, definiram 1 metro e dividiram em 100 partes e em 1000 partes, você tem 1 milímetro, ou você tem 100 partes, os centímetros. Então, assim também é as horas. Porque a hora nossa, arbitrariamente definida, ela está relacionada a essa rotação, ao movimento de rotação e translação. Fizeram umas contas e tentaram dividir isso. E não é preciso. Sempre fica faltando alguma coisa e você tem um ano bissexto para poder completar. Nós teríamos condições de fazer a contagem, né, de uma maneira precisa. Hoje a gente teria, fazendo uma divisão, né, dessa. Os tempos, na verdade, foram mudados, porque a gente tinha o calendário hebreu. Né? Se na internet, se pegar pelo computador, dá para fazer isso, né? Você tem as datas da época judaica e depois dos tempos, que aí vem o Júlio, né? De Júlio César e assim por diante. Então, esse tempo, ele foi mudado o jeito de contar. Então, e isso varia muito de planeta para planeta, porque essas relações mudam. E você mudando a relação, você muda a relação de tempo. Então, nesse sentido, para os espíritos, o tempo é completamente relativo se nós entendermos que essa prefixação de época e de datas de acontecimento vai depender muito. Né? Nós temos relatos na Revista Espírita que tinha moradores de Júpiter fazendo referência, ou às vezes algumas comunicações,
inseridas na Revista Espírita, que o tempo para ele, né, como é que nós vamos medir? Um ano lá, um ano aqui, né? Nós estamos falando de unidades de medidas completamente diferentes. Então, nós precisamos levar isso em conta, ter a ciência disso, para não cair em engodo, né, de principalmente, lá no Livro dos Médiuns, vai ter o desdobramento disso, que o espírito que começar a prefixar data, que falar que vai ser daqui tanto tempo, que vai falar que... E começar a pôr a coisa precisamente, o próprio Erastus pede para refutar essas mensagens, que ela parte mais para espíritos inferiores do que qualquer coisa séria, né? No sentido de... Então, você pode ter uma presciência de uma probabilidade de um acontecimento, mas sem data futura, porque o dia e a hora, como já disse Jesus, só Deus o sabe, né? Então, nem o Cristo vai ter condição de prever tudo com data e hora, né? Então, não é bem assim. Existem, pois, para cada mundo, uma maneira diferente de medir a duração do tempo, segundo a natureza das revoluções astrais, que aí se realizam. No nosso caso, a nossa referência é o Sol. Quando nós damos uma volta no Sol, tem um ano. Quando a Terra dá uma volta em si mesma, ela tem um dia. E isso muda essas relações se for para um outro planeta, né? Isso já seria uma dificuldade para a determinação de nossas datas por espíritos que não conheçam o nosso mundo. Mas fora dos mundos, esses meios de apreciação não existem. Para um espírito, no espaço, não existe nem nascer, nem pôr do sol, marcando os dias, nem revolução periódicas, marcando os anos. Só existe para ele a duração e o espaço infinito. Isso está lá no capítulo 6, do número 1 e seguintes desse mesmo livro. Aquele, pois, que jamais veio à Terra, não terá nenhum conhecimento de nossos cálculos, que, de resto, ser-lhe-iam completamente inúteis. E tem mais, aquele que nunca tenha encarnado em algum mundo não terá nenhuma noção das frações da duração de tempo. Quando um espírito estranho à Terra vem aqui se manifestar, ele só pode assinalar datas de eventos que se identificam com o nosso uso, o que está, sem dúvida, em seu poder, mas o que muitas das vezes ele não julga útil fazer. Quer dizer, por que a gente vai parar para pensar aqui no item 15? Kardec está colocando isso. Esse fim de semana eu estava estudando, eu estava pegando aqui o livro dos médiuns, por exemplo, né? Só para a gente ter uma noção de onde vai isso, né? E eu peguei aqui uma tradução do Herculano Pires, que para mim é uma das melhores traduções. E ele ainda até coloca aqui, que tem, não sei se vocês conseguem ver, versão inalterada do original. E ele pega aqui no comecinho, vou abrir aqui, Livro dos Médiuns, Guia dos Médiuns e dos Doutrinadores. Bom, aqui já está o primeiro erro de tradução. Porque se nós pegarmos aí, daqui a pouco, lá no Kardecpedia, os originais franceses, em PDF, dá para fazer isso aí em 5 minutos, né? Eu até tenho ele aqui, acho que dá para até projetar. Vai estar escrito lá, Guia dos Médiuns e dos Evocadores. Então, o Livro dos Médiuns é um livro para os médiuns, é o guia dos médiuns e dos evocadores. Então, se nós formos, né, seguir a proposta de Kardec e fazer a evocação, por exemplo, nós temos que saber que essas coisas acontecem, porque se você imagina a possibilidade de você evocar, fazer uma evocação de um espírito que está em outro planeta, entendeu? E ele não viveu na Terra, por exemplo. Né? Isso é possível, né? Só que qual que é a relação
de conversa conosco no sentido dele poder catalogar ou precisar datas e tempos. Fica muito difícil. Se for um espírito evoluído, né, ele vai ter toda a sabedoria para não nos enganar. Mas se for um espírito de uma ordem inferior, nós vamos ficar fazendo a maior confusão em cima disso, se nós não tivermos essas noções, né, que Kardec e a espiritualidade vem nos orientando para que a gente, toda vez que isso acontecer, nós podemos ter, exercer a crítica da razão, né, e não cairmos ou não lermos e ficarmos ali já, né, sensibilizados num primeiro à vista com uma mensagem que nos chega. Porque na nossa escola do movimento espírita, pouco se trabalha no sentido de analisar as mensagens, né? E às vezes, quando você vai fazer uma análise, por a gente não ter esse hábito, pode parecer um pré-julgamento do movimento que você está contra o médium, contra a mensagem, contra isso e contra aquilo. Mas, na verdade, nós estamos só exercendo o exercício da lógica, da razão, que é uma das recomendações que Kardec fala, olha, para você receber uma comunicação, ela tem que passar por 3 crivos. O primeiro crivo, que é da universalidade, onde vários espíritos de vários lugares estão falando mais ou menos da mesma maneira sobre o mesmo assunto. Então, é um dos primeiros requisitos para ele adotar como uma verdade. Só que a outra que ele coloca é que passe pelo crivo da lógica, da razão, para que a gente possa também validar, para não cair, né? Porque você pode ter um monte de mentira espalhada ao mesmo tempo. Então, só o fato da universalidade, ela não garante a validade da coisa, mas também tem que passar pela lógica, pelo crivo da razão de um grupo, e não de um indivíduo, para que isso possa a gente aceitar como uma verdade a partir dali. O Erastus, se nós pegarmos o livro Viagem Espíritas, a primeira viagem, se eu não me engano, é em Lyons, né? Lyons, o Erastus faz uma comunicação antecipadamente, passa para Kardec, e Kardec lê na abertura. E uma das mensagens que vai estar escrita lá é para que a gente refute, né, é melhor refutar 10 verdades, 10 mentiras, desculpa, do que aceitar. É melhor a gente refutar 10 verdades do que nós aceitarmos uma mentira. Porque uma mentira, se nós a incorporarmos, ela pode nos aprisionar, porque a verdade nos libertará, mas a mentira nos aprisionará, né? Então, isso, várias vezes, né, nós temos que estar sempre relembrando tudo isso, para quê? Para que a gente seja autocrítico conosco mesmo e para tudo que a gente lê. Paulo, lá no Evangelho, vai falar assim, pode ler tudo, retenha o que é bom. Então, nós podemos mergulhar em qualquer obra, né? Podemos e devemos, sem preconceito. Então, se eu for ler qualquer obra, eu tenho que ler ela num primeiro momento, né, como se eu fosse um telespectador ali, me envolvendo com o autor da obra. E aí, depois eu faço uma análise crítica, e tudo que for ruim, eu, né, jogo fora. E aproveito o que é bom. E assim a gente deve proceder. Mas nós, talvez por falta de incentivo disso, de ter grupos estudando com esse olhar, o movimento espírita, eu percebo que tem perdido muito. Porque às vezes as coisas chegam, já vem uma mensagem, essa mensagem já está sendo posta, né, já
no mesmo dia e não está tendo muito, né, muita análise crítica em cima disso. Então, é só um alerta, e esse item 15 já nos chama atenção para a parte de datas, para a parte de tempo, que nós precisamos ficar atentos. No item 16, o modo de contar a duração do tempo é uma convenção arbitrária feita entre os encarnados, pela necessidade da vida corpórea de relação, para medir a duração como nós. Os espíritos só poderiam fazê-lo com o auxílio de nossos instrumentos de precisão, que não existem na vida espiritual. O relógio nosso, ele está aqui marcando o tempo, né? Então, isso também é uma outra consideração que nós temos que analisar, né? A medida de tempo deles é diferente da nossa, porque a referência é outra, né? Então, isso também vai ter uma característica diferente, ou um tempo diferente. E os instrumentos que nós temos não são os instrumentos que eles têm. Isso é diferente. Nós estamos no mundo da matéria e eles estão no mundo, né, incorpóreo, no mundo fluido, no mundo semimaterial. Entretanto, os espíritos que compõem a população invisível do nosso globo, onde eles já viveram e continuam vivendo em nosso meio, estão naturalmente identificados com os nossos hábitos, dos quais guardam a lembrança em erraticidade. Tem, pois, menos dificuldade que os outros para verem pelos nossos pontos de vista. O que concerne a usos terrestres, especificamente, né, do nosso globo. Na Grécia, eles calculam pelas Olimpíadas. Em outros lugares, por períodos lunares ou solares, conforme os tempos e os locais. Poderiam, por consequência, mais facilmente assinalar uma data para o acontecimento futuros, desde que a conheçam. Mas, por outro lado, que não lhes é sempre permitido, e eles ficam impedidos. Por essa razão, já que todas as vezes as circunstâncias dos pormenores estão subordinadas ao livre-arbítrio e à decisão eventual do homem. A data precisa, realmente, só existe quando o acontecimento ocorrer. Então, aqui fica muito claro, Kardec está colocando, a data precisa, realmente, só existe quando o acontecimento ocorrer, né? Eis porque as predições circunstanciais não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidade. Probabilidade, na palavra, é uma possibilidade de que, se vários eventos acontecerem simultaneamente, ela tem uma chance de se concretizar, mas é uma possibilidade, é uma probabilidade, não é uma fatalidade. Tem que passar por isso, tem que passar por aquilo, será em 2021, será em 2022, será em 2020, o blog do milênio do ano 2000, né? Não sei se vocês se recordam, pessoas se mataram, se suicidaram com o imaginário de que os tempos ali iriam se findar, então eles preferiam antecipar a morte do que esperar um sofrimento maior. Então, a espiritualidade é que está nos orientando, né? Eis porque as predições circunstanciais, que não podem oferecer certeza e não devem ser aceitas senão como probabilidades, mesmo no caso em que não tragam consigo um carimbo de legítima suspeita. Dessa forma, os espíritos sábios nunca predizem nada em épocas fixas. Eles se limitam a nos prevenir sobre a sequência dos fatos, que nos sejam úteis conhecer. Olha, os tempos são chegados, né? Lá o Elias, aparais as heredas, né? Aplainais as heredas, né? Olha, arrependei-vos,
os tempos são chegados. E Jesus vem retomando esse tema. Mas isso não é em época fixa, são previsões de consequências e sequências dos fatos que vão ocorrer e que não são úteis. Olha, a humanidade vai passar por uma transformação, né, de prova e expiação para mundo de regeneração. E muitos acham, né, que às vezes precisam ficar quietinho e torcendo para ser agraciado, para cair no mundo de regeneração e fugir do mundo de prova e expiação, como se isso fosse acontecer do dia para a noite, né? E isso não é assim. Mas tem algumas pessoas que, dentro do movimento espírita, que podem começar a pensar assim. Então, nós temos que fazer o quê? Nós temos que ter cautela, nós temos que entender os alertas da espiritualidade e não aceitar de bate-pronto nada que tenha data, né, fixas. Porque eles mesmos estão falando que isso aí eles não vão fazer. Né? Insistir por pormenores precisos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que presidem tudo o que se queira. Sem se preocupar com a verdade, e se divertem com os pavores e as decepções que eles causam. Então, nós temos que tomar muito cuidado, né, com essas comunicações, e agora está cheio disso na internet, né, prevendo quando vai acabar a pandemia, quando não vai acabar, se vai vir o remédio, se não vai vir o remédio, se vai acontecer isso, se vai acontecer aquilo. Então, nós precisamos estar atentos, né? Precisamos condenar o médium, precisamos jogar na fogueira da Inquisição a comunicação. Não precisamos fazer nada disso. Nós só precisamos nos posicionar para que nós possamos mergulhar na leitura, mas não nos contaminarmos com ela. Então, uma coisa é você ter a sabedoria, o equilíbrio, para tudo receber de uma maneira que você absorva, retenha o que é bom e vomita o que é ruim. Joga fora o negócio. Né? Isso está, desde o Evangelho, está escrito isso para fazer. Então, tudo nos é lícito, mas nem tudo convém. E como é que eu vou saber? Eu preciso experimentar, eu preciso testar, eu preciso ler. Como é que eu vou julgar uma obra de uma pessoa porque a Gláucia falou, porque o João falou, porque o Zé Pedro falou? Bom, eu tenho que mergulhar na obra e eu tirar a minha interpretação. Bom, eu acho que ele acertou na exposição, eu acho que ele errou na exposição, eu concordo com isso, eu não concordo com aquilo, e é assim que nós deveremos ter a maturidade, e aí é uma maturidade emocional mesmo, de deixar os milindres, né? Não se condoer com esse tipo de coisa, e realmente encontrar a nossa voz, a nossa sabedoria, a nossa verdade. Então, eu vou me conhecendo, eu vou me analisando, eu vou me instruindo, e essa instrução, se for para o bem, para o belo, né, com honestidade e com sinceridade, ela vai me ajudando na elevação. E o resto eu vou tacando fora. Então, eu acho que isso é muito importante e muito pouco praticado no movimento espírita de hoje. Né? As predições que oferecem maior probabilidade são as que têm um caráter de utilidade geral e humanitária. Não se deve considerar as outras, senão quando se realizam. Pode-se, conforme a circunstância, aceitá-las a título de advertência, mas será imprudência agir prematuramente, em vista de sua realização num dia fixo. Pode-se ter por certo que, quanto mais detalhadas, mais são suspeitas. Então, eu posso receber uma comunicação, Arthur, não faça isso amanhã, né? Não viaje amanhã porque você vai morrer de acidente. Né? Pode vir uma comunicação dessa.
eu preciso ter a prudência, eu vou ter que analisar, eu vou ter que ver o que eu vou fazer, né? Mas o que eles estão falando aqui? Que a data precisa realmente só existe quando o acontecimento, né, ocorrer. Então, como é que a gente vai saber se vai ocorrer ou não vai ocorrer? Isso está nos desígnios do Criador. E essa conta de Deus na equação a gente tira, né? Principalmente se a gente pegar esse tempo de pandemia, muitos temores, muitos processos imaginativos. A potencialidade nossa de alma, né, é o poder de imaginar, o poder da vontade e da razão. Então, a nossa capacidade, que nos diferencia do resto dos reinos animais, é a capacidade de imaginação, dessa capacidade de criar cenários mentais, né? De confabular conosco mesmo ou com o próximo. Agora, se eu estou fazendo isso através de vícios, através de comportamento desregrado, através de um monte de paixões que eu estou trazendo do físico para o espiritual, eu vou tomar decisões equivocadas. E eu vou colocar aí mais o Deus Mamon para me guiar do que o Deus real, né? Então, nós precisamos ter... Para que serve tudo isso que nós estamos lendo? Para que a gente possa fazer todos os crivos, né, para que a gente possa analisar tudo. E, a partir daí, tomar as nossas decisões. Podemos ir? Alguém quer comentar alguma coisa? Falar? Discordar? Completar? Ou podemos seguir? Pode ir? Se alguém quiser contar alguma experiência, falar alguma coisa, fica à vontade. A forma geralmente empregada até aqui pelas predições constitui-se em verdadeiros enigmas, frequentemente indecifráveis. Essa forma misteriosa e cabalística, na qual Nostradamus nos oferece o exemplo mais completo, dá-lhe certo prestígio aos olhos do homem comum, que lhe atribui tanto mais valor quanto mais sejam incompreensíveis. Por sua ambiguidade, elas se prestam a interpretações muito distintas, de tal modo que, conforme o sentido atribuído a certas palavras alegóricas ou de convenção, a maneira de efetuar o cálculo, bizarramente complicado das datas, e com um pouco de boa vontade, encontra-se certas palavras alegóricas ou de convenções. A maneira de efetuar o cálculo bizarramente complicados das datas, e com um pouco de boa vontade, encontra-se nelas mais ou menos tudo o que se quiser. É mais ou menos como a gente fazia aquela brincadeira. Você olha para a nuvem, né? E aí você pergunta, o que você está vendo? Aí estou vendo um elefante, eu estou vendo uma girafa, estou vendo um anjinho. Então, é uma projeção da nossa imagem e do nosso ideal especulativo no objeto em si. Então, esse objeto em si, ele pode ter várias facetas, porque quem está dando as qualidades visuais e interpretativas daquilo é o nosso imaginário. E isso precisa estar muito claro na nossa mente, que quando nós estamos lendo, nós estamos criando imagens mentais. E como nós estamos fazendo isso? Nós estamos sendo fidedignos à interpretação imaginativa daquele que escreveu, ou nós estamos longe ou num caminho contrário disso? É a questão que Jesus fala com o doutor da lei. O que eu preciso fazer para ganhar o reino do céu? E Jesus pergunta, o que está escrito na lei? E ele fala certinho. Mas ele não consegue aplicar a vida prática. E ele distorce os conceitos. E isso é muito comum na nossa sociedade ainda. Então, nós precisamos fazer um esforço maior, né, de realmente tirar o espírito da letra, e para isso nós precisamos mergulhar no texto, ler uma vez, ler duas vezes, ler três vezes, né, meditar, pedir ajuda aos bons espíritos, pedir ajuda a Deus, para que a gente consiga enxergar o mais próximo
da verdade ou da realidade que aquele texto está nos apresentando. E que a gente não caia ou vire joguete de godos, porque senão nós vamos ficar atormentados pelo nosso imaginário e a espiritualidade vai querer que isso aconteça, insuflando a gente em vários tipos de obsessões, sejam simples, né? Sejam obsessões físicas, sejam obsessões simples, psíquicas, sejam subjugações psíquicas, né? Sejam fascinação, que é tudo psíquico, né? Ou seja, como a gente vai ver e já viu na Gênesis, né, nos capítulos para trás, a possessão. E a possessão ela pode ser boa e pode ser possessão ruim. Então, nós temos quase 5 tipos de influenciações. E às vezes, quando a gente fala, não, só tem 3, né? A gente faz uma análise superficial, nós temos 3 influenciações: subjugação, fascinação simples e a outra lá é a fascinação, subjugação e a influenciação simples. Tudo na ordem psíquica. Mas nós temos as manifestações físicas, né? De cair um quadro, estourar um vidro, né? Isso acontece. E nós temos depois a possessão. Kardec vai tá validando ela na gente, que vamos ter a possessão boa, como Paulo falava, não sou eu que falo, mas é o Cristo que fala por mim, né? Ou Jesus vem, não sou eu que falo, mas é Deus que fala por mim. Ali você tem, né, quase que um domínio, né, nesse sentido, mas você tem o outro lado também, se nós nos envolvermos cada vez mais no sentido negativo, aceitando a mentira, aceitando deixando de utilizar a razão para nos impormos e deixarmos essas influenciações ao longo de vários tempos, de várias encarnações, tomando corpo. Então, nós precisamos tomar cuidado, né? Não ter medo de nada disso, né? Porque isso aqui não contamina, não prejudica e nem mata se nós estivermos com os olhos de ver, né? Com a oração e com a vigília, que Jesus várias vezes nos orienta e nos recomenda. Então, seja como for, não se pode desconsiderar que algumas têm um caráter sério e confundem pela sua veracidade. É provável que essa forma velada tenha tido, em determinada época, sua razão de ser e até a sua necessidade. Atualmente, as circunstâncias não são mais as mesmas. As possibilidades do século não se ajustaria à linguagem mística. A linguagem mística, ela vem de simbologias, né? E que está no nosso imaginário coletivo, né? E isso, o que Kardec está colocando? Que atualmente as circunstâncias não são mais as mesmas, né? As nossas linguagens místicas, elas são completamente diferentes do período lá do egípcio, do período grego, romano e assim por diante, né? Então, a positividade do século não se ajustaria à linguagem mística. Assim, as predições de nossos dias não comportam mais essas formas estranhas, as que são feitas pelos espíritos. As que são feitas pelos espíritos nada têm de místicas. Falam a linguagem de todo mundo, como se o teria feito em vida, porque não cessaram de pertencer à humanidade. Eles nos previnem sobre as coisas futuras, pessoais ou gerais, tanto quanto possam ser úteis, na medida da perspicácia de que sejam dotados, como o fariam conselheiros ou amigos. Suas previsões são mais advertências que não ferem o livre-arbítrio. Isso é muito importante. As previsões, né, dos conselheiros e amigos, elas são da ordem de advertências que não ferem o nosso livre-arbítrio. Se eu estou recebendo comunicação, orientação, que determina
árbitro, né, o meu trânsito futuro, ele não está deixando eu decidir, mas ele está me guiando efetivamente, que é uma outra coisa que eu queria deixar aqui para que a gente pudesse pensar, né? Porque lá tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, também foi traduzida de maneira equivocada, que se a gente for pegar, os espíritos influenciam na nossa vida muito mais do que imaginam, né? De ordinário, lhes guiam. Se nós pegarmos essa tradução, de ordinário nos guiam, eu não tenho a condição de tomada de decisão. Nessa tradução, que tem aí 4 ou 5 editores que fizeram isso, mas vai lá no original francês e faz a tradução. Não é de ordinário que está lá, é que tem uma possibilidade, mas isso não é uma fatalidade. Porque nós, no desdobramento da questão e da tradução do original, nós somos os detentores da ação. A oração, a ação da hora, ela é nossa, não é do outro. Então, eu oro por mim. E o meu livre-arbítrio e a responsabilidade, ela é minha porque eu tomei a decisão. Então, isso também tem que ser desmistificado, porque se a gente entender errado, nós vamos pensar que nós estamos no fatalismo, que no esforço que eu imaginar fazer, eu não vou ter sobreposição disso, porque ordinariamente a espiritualidade está me guiando, quer dizer, então não pode ser assim, né? Não tem razão de ser assim. E aí a gente pode retomar esse tema semana que vem, vocês pesquisam lá, né? Vai lá no Kardecpédia, pega lá no original, né? Joga lá. Você põe a palavra de ordinário, né? A espiritualidade pode influenciar nossas vidas? Vai aparecer a questão. Aí você pega a resposta. Aí baixa lá as obras do original, vai na pergunta, pega um tradutor do Google, olha, analisa e depois vocês vão ver. E aí vocês vão perguntar assim, por que alguns autores traduziram desse jeito? Bom, aí eu já não sei, mas não é fidedigno, né, a intenção que Kardec queria nos orientar. Então, a instrução mal traduzida, ela não vira instrução, ela vira uma perturbação mental, porque você cai num enigma que você não consegue sair daquilo. E aí a gente volta, né? Se eu de ordinário, a espiritualidade me guia, então eu preciso de um espírito guia para me orientar como eu proceder na Terra. Então, não é fora da caridade não tem salvação, é fora do espírito guia não tem salvação, fora da igreja não tem salvação, porque esses conceitos, eles são da igreja, né? Nós somos reencarnantes, com muito pecado, muito erro, inclinados ao mal, e como nós somos inclinados ao mal, nós precisamos de um intercessor. Então, se a gente for trazer essa tradução para o Espiritismo, não tem nada a ver com a proposta de Kardec. E eu já escutei palestrantes de renome fazendo traduções desse jeito e dando a entender a frase que é assim que é para pensar. Eu falei, bom, então não tem lógica o negócio, né? Então, nós não precisa acreditar, e a ideia aqui é provocar para vocês pensarem, não precisa acreditar em mim, né? Pega o texto, eu acho que aqui o legal do estudo é fazer essas pinceladas para provocar em nós o espírito de pesquisa, né? E a gente refletir sobre isso, porque senão nós vamos estar ali, né? Sempre sujeito à mistificação. Então, suas previsões de amigos e conselheiros são mais advertências que não ferem o livre-arbítrio do que predições propriamente ditas, que implicariam numa fatalidade absoluta. Então, eu tenho que passar por aquilo, né? Vou perder a mão, é o meu karma do passado, né?
todos isso que eu estou falando não tem nada a ver com a doutrina espírita, mas a gente escuta essas coisas, né? Então a gente tem um Deus que castiga, que controla, que vigia, que está, né, 24 horas nos espionando. Sua opinião é, entre outras, quase sempre justificada, porque não querem que o homem anule sua razão sob uma fé cega. Olha que bacana o Kardec está trazendo. Sua opinião é, entre outras, quase sempre justificada porque não querem que o homem, né, aquela pessoa que você está sendo conselheiro, amigo, que você anule a razão daquela pessoa e coloque uma fé cega. Não, eu vou aceitar porque o Espírito falou. Então eu viro para a direita hoje, da manhã eu viro para a esquerda, daqui a pouco, né? Daqui a pouco eu não dou um passo se o Espírito não falar. Ah, e agora? Eu tomo água ou não tomo água? Não, agora eu faço isso, eu faço aquilo. Percebe o perigo disso? O que permite apreciar a justeza do que dizem. Então, tudo que for contrário a isso, a que ferir o nosso livre-arbítrio, alto lá, coloque, analise, receba, reflita, mas se for levar para uma fé cega e se for sancionar, né, se for polir o nosso livre-arbítrio, então nós temos, no meu entendimento, é que refutar esse tipo de mensagem, né, para que a gente não comece a abrir as portas de um processo muito complicado de obsessão. No item 18, e aí eu acho que é o último aqui dessas predições, a humanidade contemporânea tem também seus profetas. Mais de um escrito poeta, literário, historiador ou filósofo, pressentiu em seus escritos a marcha futura dos acontecimentos que se vêm realizar atualmente. Essa aptidão tem frequentemente, sem dúvida, a retidão do julgamento que deduz as consequências lógicas do presente. Mas, frequentemente também, ela é o resultado de uma clarividência especial, inconsciente, ou de uma inspiração externa, que os homens fizeram em vida. Podem fazê-lo com mais forte razão e maior exatidão no estado de espírito quando sua visão espiritual não fica obscurecida pela matéria. E aí ele remonta aqui, lá quase na primeira questão, na segunda, na terceira, onde ele faz a alegoria de que aquela pessoa que está no alto, ela enxerga melhor do que aquela que está lá debaixo do morro, né, lá no desfiladeiro. Então, e aqui é uma coisa importante, né, que a humanidade contemporânea tem também seus profetas. Aonde estão? Estão nos poetas, estão na literatura, estão nos historiadores, estão nos filósofos, e muitas das vezes, né, a nossa cultura tem desprezado. Nós temos desprezado nas nossas instruções de formações educacionais a literatura do Brasil, com sua profundidade, desprezando lá todos os autores do passado. Né? Nós estamos desprezando a possibilidade de conhecer pelos historiadores, dos filósofos. Nós temos um livro aqui que eu estou lendo, do Herculano Pires, Os Filósofos. Ele dá uma introdução, né? É um livrinho meio, tem 450 folhas, acho. Ele vai passando por todos os filósofos, desde de Sócrates, Platão, Hipócrates, ele vai contando um pouquinho de cada um. Eu já cheguei lá, falta umas 100 folhas, estou lá, cheguei em Kant agora, né? Ontem à noite eu estava, de vez em quando eu vou lá, eu vou lendo, e é bacana porque tem muita coisa de ensinamentos profundos, pensados nesse pessoal. Outro dia eu comentei aqui que eu estava relendo o primeiro evangelho de 1964, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo. E o Espírito Erasto, lá na introdução, estava fazendo referência ao livro de Santo Agostinho, Confissões. Eu falei, nossa, voltei lá, falei, mas deixa que ele falou isso mesmo. Peguei lá, comprei o livro Confissões. Você vai ler o livro Confissões, né, o tanto de ensinamento que tem ali, né, e às vezes a gente despreza. Então, nós precisamos entender que os poetas,
a literatura, os historiadores, os filósofos, eles também, em seus escritos, eles marcharam, né, para aqueles que bem compreenderam, né, tiveram uma presciência lógica, por raciocínio lógico, por clarividência ou inspiração externa, né, de acontecimentos futuros. Então, eles estão revelando, e também são reveladores, quando, de parte de sua obra, eles trazem a verdade. Porque no comecinho do livro da Gênesis, lá nos caracteres da doutrina espírita, ele vai colocar que a revelação ela é só tida como uma revelação em si quando ela revela a verdade. Né? Agora, para a gente saber disso, a coisa precisa passar, né? E hoje a gente consegue falar, olha, não, Santo Agostinho acertou aqui, né? Platão acertou aqui, Sócrates acertou aqui, né? Então a gente vai pegando o que é bom, né? E isso é a instrução, isso é uma construção, isso é um espírito de sequência, um espírito de colaboração, né? E isso vai fazendo com que a gente ganhe tônus intelectual e resiliência para a influenciação espiritual, porque a hora que eu começo a me conhecer, como Santo Agostinho coloca em sua obra, eu começo a enxergar todas as mentiras em mim mesmo, e não é no outro, em mim mesmo, eu faço a confissão comigo e para com Deus, e eu trabalho isso, transformando, retirando essa mentira de mim e colocando uma verdade no lugar. E se eu assim proceder, eu vou construindo e eu vou enxergando e obtendo a minha voz, aonde eu começo a me reconhecer, sabendo as minhas aptidões, as minhas imperfeições, o que eu tenho que trabalhar, o que eu não tenho que trabalhar, e aí eu consigo, a partir daí, mergulhar em todos os processos da vida, sejam acadêmicas, sejam de trabalho, sejam da amizade familiar, sem a emotividade e a influenciação do outro em mim. E isso é muito importante. Talvez esse é o maior legado que eu acho que o Erastus estava querendo remeter-se à obra Confissões de Santo Agostinho. Né? Eu não acabei de ler a obra inteira, é uma obra meio complicada para mim, eu acho difícil de ler, estou, né? Ali na página 100 e pouquinho, né? E estou indo devagarzinho, mas eu já estou aprendendo muito, porque eu também achava, né, como eu já confessei aqui para vocês, que se conhecereis a verdade e a verdade vai nos libertar, se eu souber, então, todas as ciências, todas as filosofias e todas a moral, isso bastará para me transformar. E, na verdade, isso pode até complicar, se eu não souber utilizar essas informações. Né? Ela vai ajudar e muito se eu encontrar o meu equilíbrio. Agora, se eu sou um desequilíbrio em potencial, todas essas influenciações exteriores, elas podem me prejudicar. Então, Santo Agostinho começa, fortaleça-se a si mesmo, deixando de mentir e transformando todas essas mentiras em harmonia para a verdade. Então, acho que essa é talvez a maior lição que eu estou aprendendo nesses últimos dias. Nós vamos começar aqui o capítulo 17, o milagre dos evangelhos, né? A predições, aqui é milagre do evangelho, eu acho que eu copiei errado, não, deixa eu ver aqui. Deixa eu corrigir. Capítulo predições do evangelho, né? Não é milagre. Capítulo 17 é a parte de baixo aí. Predições do evangelho. Então, ninguém é profeta em seu país. E chegando à sua terra, ele os instruía em suas sinagogas, de modo que, tomados de espanto, eles diziam: de onde veio para ele essa sabedoria e esses milagres? Não é ele filho desse carpinteiro? Sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos Jacó, José, Simão e Judas? E suas irmãs, não estão elas entre nós? De onde vê, pois, a ele todas essas coisas? E assim tornavam-no
um motivo de escândalo. Mas Jesus lhe disse: um profeta só é sem honra em sua terra e na sua casa. E não fez lá muitos milagres por causa da incredulidade deles. Mateus, capítulo 12, versículos 54 e 58. Eu já fiz uma observação aqui, aqui a Márcia está aqui, a Edna está aqui, a Carolina, eu acho que não. Quando nós formos pegar essas referências de Kardec, de capítulo e versículo, eles não são iguais às nossas traduções da Bíblia de hoje, né? Tenho uma observação disso no livro da Gênesis, lá no comecinho, que Kardec fala de uma tradução que ele utilizou, aonde ele achava que era a melhor tradução. E ali eu comecei a comparar com as nossas, e os versículos e os capítulos, eles não são na mesma ordem. Eles são diferentes, essa cronologia. Então, quando a gente for procurar, né, às vezes pelo versículo, pode ser que a gente não conhecida e ache estranho, mas não é. É porque Kardec utilizou de uma tradução que era diferente do que se convencionou hoje. Então, nós temos que procurar pelo título, né, e pela história, e aí ver aonde está na nossa Bíblia de hoje aquele versículo e aquele né, capítulo em si. Às vezes o capítulo até bate mais, mas os versículos ali, eles mudaram essa ordem. Então, só um alerta, que Kardec não estava louco, né? Mas sim, às vezes a gente, sem essa referência, pode achar que ele errou. Então, Jesus enunciou, para a gente ir para o finalzinho aqui, Jesus enunciou aí uma verdade transformada em provérbios que vale por todos os tempos e a qual se poderia dar mais extensão dizendo-se que ninguém é profeta enquanto vivo. Na linguagem atual, essa máxima é entendida com um pouco de crédito do qual um homem goza entre os seus e aquele no meio dos quais vive. Da pouca confiança que lhe inspira, pela superioridade do saber e da inteligência. Se há exceções, são raras. Em todos os casos, nunca são absolutas. O princípio dessa verdade é uma consequência natural da fraqueza humana e pode-se explicar assim. O hábito de se verem desde a infância nas circunstâncias vulgares da vida estabelece entre os homens uma forma de igualdade material, que faz com que, frequentemente, se recuse a reconhecer uma superioridade moral. Por quê? Porque nós temos um pré-requisito, na maioria das religiões, que nós nascemos virgenzinho e que todo mundo nasceu igual. Então, se a gente parte desse pressuposto, fica difícil nós identificarmos nos outros superioridade ou inferioridade. No Espiritismo, com o processo da reencarnação e das vidas pregressas, para nós, bem compreendido, é fácil de reconhecer uma superioridade moral ou intelectual pelo esforço que ele já adquiriu em outras vidas, ou até numa qualidade aí de facilidade de tocar um instrumento, ou de absorver conhecimentos ou línguas, né? Então, naquele do qual se tem sido o companheiro ou um comensal, que saiu do mesmo meio do qual se viu as primeiras fraquezas, né? O orgulho sofre pela ascendência que ele é obrigado a aguentar. Quem quer que se eleve acima do nível comum está sempre na mira do ciúme e da inveja. Os que se sentem incapazes de alcançar sua altura esforçam-se o quê? Para rebaixá-lo. Isso é meio que o fato do nosso orgulho e o do nosso egoísmo mandar em nós, por nós não dominarmos a nossa voz, o nosso eu profundo. No que nós fazemos com o outro? A gente tenta sempre minar ele para colocar no nosso nível. E isso é uma tendência nossa que às vezes a gente não dá conta nem de perceber que estamos fazendo, né? Às vezes no trato com os nossos filhos a gente se rebaixa, né? E se iguala, ou às vezes fica pior do que eles,
no momento ali de ciúme, de inveja, de fraqueza, de orgulho, de qualquer tipo de coisa que vão fazer com que a gente perca a razão, né? E enalteça paixões. Então, isso não é interessante. Os que se sentem incapazes de alcançar a sua altura, então faz o quê? Esforça-se para rebaixá-lo. Como que faz isso? Pelo denegrir, pela maledicência, pela calúnia, gritam tanto mais forte quando se vejam menores, creem-se engrandecer e ofuscar os outros pelo barulho que fazem. Tal foi e tal será a história da humanidade, enquanto os homens não compreenderem sua natureza espiritual e não ampliarem seu horizonte moral. Também esse julgamento é próprio dos espíritos mesquinhos e vulgares, que atribuem tudo à sua personalidade. Eu acho interessante, que já está dando 9 horas, nós pararmos. Eu acho que esse tema aqui é bem legal, e fazer umas comparações aqui depois com Emmanuel, aqui, com própria outra parte de Kardec, para que a gente, vendo que vencer essas paixões, pouco a gente conseguiu, né, na generalidade, olhando o planeta, né? Então, como essas coisas, elas reverberam e ainda continuam a eclodir como um caldeirão efervescente, que toda hora volta nessas mesmas personalidades, serpentes, se assim a gente pode dizer, né? De perseguição, de mordidas, de caluniar, de fazer a maledicência, de gritar mais, de tentar convencer, de tudo quanto é maneira, menos pela razão lógica e pela envergadura intelectual e moral, né? Então, vamos voltar aqui, ó. Já paro nesse aqui e a gente continua na semana que vem, se Deus permitir, né?